Olá, queridos candidatos ao Enem e aos vestibulares por todo esse país. Mais um bate-papo literário aqui com o professor Marco Aurélio do Literacurso. E hoje, galerinha, nós vamos bater aqui um papo gostoso literário sobre a segunda época medieval, o humanismo. Lembrem-se de que esse momento é uma transição entre a produção trovadoresca e a produção renascentista. E hoje, nessa terceira aula, nesse terceiro bate-papo, nós vamos tratar do pai da dramaturgia portuguesa, o grande Gil Vicente. Vamos tratar hoje do Teatro Vicentino. E esse Teatro Vicentino, para início de conversa, gente, ele vai romper com a tradição grega e vai se manter preso a uma tradição mais medieval. Tá? Então ele vai romper com aquilo que é conhecido na análise literária como as três unidades do tempo clássico do teatro: o tom, o tempo e o espaço. E isso, evidentemente, Gil Vicente vai trazer do seu grande mestre, o grande nome do teatro espanhol, Juan del Encina. Essa dramaturgia vicentina, esse teatro vicentino, ele vai trazer em versos uma linguagem simples, acessível, escritas conforme a predominância da época, a medida velha, as redondilhas maiores, mas também algumas escritas em menores, tá? Gil Vicente vai ser caracterizado, nessa sua produção dramática, por uma enorme simplicidade de recursos, uma precariedade, uma rusticidade imensa, mas que é compensada pelo brilhante trabalho desse grande dramaturgo com a linguagem. Então, a riqueza dos textos cobre essa pobreza dos recursos, por exemplo, de cenografia ou de indumentária, de vestuário, né? E essa arte, ela é popular, mas ela consegue chegar às camadas da nobreza, da aristocracia e ao povão, né? Aquilo a quem o historiador Fernão Lopes, né, das crônicas, chamava de arraia miúda. Então esse teatro vicentino chega à ralé e chega à nobreza, à aristocracia, tá? E se caracteriza por uma dualidade que é chamada de tom didático moralizante. Evidentemente, com o predomínio ainda por força da Idade Média, da ideologia do teocentrismo, uma visão muito centrada na religiosidade, né? Na visão teocêntrica de mundo. E isso está traduzido aí com esse axioma, com essa frase em latim: ridendo castiga timores, ou seja, rindo-se, punem-se os maus costumes. Então é uma máxima que mostra que através da comédia, do riso, é possível termos reflexões críticas, é possível que nós corrijamos os nossos defeitos. E aí, por conta exatamente desse tom didático moralizante, o teatro vicentino, ele vai às virtudes cristãs, ele ascende até elas, mas ele também desce até as entranhas dos defeitos das pessoas em sociedade. Então há essa dualidade. Gil Vicente vai apresentar seu primeiro trabalho, gente, na corte, como homenagem no Palácio Real. Ele vai adentrar a alcova onde nasceu o rei Dom João III, futuro rei de Portugal, e vai encenar, trajado de vaqueiro da época, vai encenar o seu primeiro trabalho, chamado Monólogo do Vaqueiro. E, pelo fato de ser só ele, né, personagem em cena, é o monólogo. Esse texto também vai ficar conhecido naquilo que o Gil Vicente é melhor, nos autos, Auto da Visitação. Então, gente, vejamos aqui como é que a crítica divide esse teatro vicentino, quais são as categorias desse teatro, tá? Então, Gil Vicente é mais conhecido. Quando se fala do teatro vicentino, pessoal, a primeira coisa que vem à nossa mente são os seus famosos autos. Então, Gil Vicente é o cara que criou os autos. O que são os autos? Os autos são peças religiosas desse caráter moralizante, religioso moralizante, tá? E às vezes também pastoris. Então, toda composição de auto, ela tem esse perfil aí, tá? São escritas em versos, como já vimos aí, em redondilhas, e trazem tipos humanos, que nós vamos ver já aí, tipos sociais, e tem esse tom religioso moralizante. Então você tem uma galeria aí dos autos,
né, que você pode observar aí nessa aula. Sendo o mais famoso deles, esses três que compõem a famosa trilogia das barcas, né? O alto da barca do inferno, o alto da alma e o alto da glória. Então esses três altos compõem a famosíssima trilogia das barcas, tão cobradas em provas de vestibulares e de Enem. Tem um segundo alto aí que também tem muita divulgação, que é o alto da Lusitânia. Depois dos altos, numa escala assim hierárquica, você teria as faces que nós vamos falar depois aí. Mas antes, alguns críticos também inserem nessa categoria de classificação, tá? O chamado teatro romanesco vicentino. Então o que seria isso? São peças cujos temas são extraídos das novelas de cavalaria, das famosíssimas novelas de cavalaria, em que você vê aí uma delas, a mais famosa, Amadis de Gaula, né? Que compõe uma daquelas histórias do ciclo bretão ou arturiano sobre a lendária figura, a histórica ou lendária figura do rei Arthur. Há também um tipo de texto vicentino que é classificado como alegorias ou fantasias alegóricas, que é um pouquinho diferente, são representações de instituições, vícios e virtudes. Aparece aí um dos tipos dessas fantasias, chamada Nau de Amores. E aí nós chegamos às farsas, que estariam em segundo plano de conhecimento de importância do teatro vicentino, né? São episódios de caráter cômico com tipos sociais. Então nós temos aí algumas famosíssimas, O Velho da Horta e principalmente a farsa de Inês Pereira, que é um texto bem conhecido de Gil Vicente. E aí, gente, essas farsas, esses autos, essas alegorias, essas fantasias, elas são povoadas pelos personagens vicentinos, que são os famosíssimos tipos sociais. Os tipos são personagens caricaturais. Então, os personagens tipos são os principais, tá? Eles representam um estereótipo da sociedade. Ele não tem individualidade, tá? Então, o sapateiro representa todos os sapateiros. O fidalgo, o clérigo libertino, aquele padre cheio de maus costumes, ele representa toda a classe de clérigos, né? O escudeiro, o juiz corrupto, então não é aquele juiz, é o juiz, aquele que representa a classe. A adúltera, a freira, o ladrão, o camponês, a moça namoradeira, a velha alcoviteira, que é aquela que agita o namoro da filha, o cavaleiro covarde. Então você tem de tudo aí, tá? De tudo você tem representando essa sociedade medieval. Tem também desses personagens vicentinos os tipos fantásticos, tá? Que aí são personagens criados, originados da imaginação, da religiosidade mítica. Então você tem personagens que representam santos, anjos, demônios, deuses pagãos e a personificação das estações do ano. E se confundem, muitos críticos nem diferenciam, pessoal, se confundem os tipos fantásticos e os tipos alegóricos, tá? Então são representações de instituições, vícios e virtudes. Então às vezes aparecem personagens em algumas peças representando a igreja, a própria igreja de Roma, a instituição personificada ou a própria monarquia. Tá certo? Esses textos de Gil Vicente, gente, eles foram compilados, foram organizados pelo filho dele, o dramaturgo Luiz Vicente, que em 1562 compila essas obras, sem as obras que a igreja censurou e outras que se perderam no tempo, né? Pela precariedade. Essas obras vão passar a ter um título chamado Compilação de todas as obras de Gil Vicente. Ok? E aqui nós temos nessa imagem uma peça do nosso folclore trazido, como dizia Ariano, de Caravelas, né, o Mamulengo, né, que na minha época de menino lá nós chamávamos João Redondo. E aí nós temos aqui exatamente o Mamulengo representando essa peça, essa farsa de Gil Vicente, que é O Velho da Horta. Em cena aparecem aí um velho, é o personagem central, e a moça que ele está cortejando, que ele está namorando. Então olha só o diálogo. Tão depressa vim de vós, minha condessa, meu amor, meu coração. Jesus, Jesus, que coisa é essa? E que prática tão avessa da razão? Falar e falar de outra maneira, mandai-me dar a hortaliça. Grão fogo de amor me atiça, ó minha alma verdadeira. E essa tosse? Amores de sobreposse serão os da vossa idade, o tempo vos tirou a posse. Mas amo que esse moço fosse com a metade. E qual será a desastrada que atenda em vosso amor? Ó minha alma e minha dor, quem vos tivesse furtado? Que prazer! Quem vos isso ouvi dizer,
cuidará que estáis vós vivo ou que sois para viver. Vivo não quero ser, mas cativo. Vossa alma não é lembrada que vos despede esta vida? Vós sois minha despedida, minha morte antecipada. Que galante, que rosa, que diamante, que preciosa perla fina. Ó fortuna triunfante, quem meteu um velho amante com menina? O maior risco da vida e mais perigoso é amar, que morrer é acabar, e amor não tem saída. Então você percebe aí a crítica vicentina em redondilhas, né? Há um ritmo, há uma rima, mas o principal é perceber a crítica dessas investidas de um idoso a uma jovem menina. Essa é a farsa, um trechozinho da farsa do Velho da Horta. Por hoje é só. Vão lá no YouTube, vejam o canal Literacurso, se inscreve, dá lá a sua like, tá? Se possível, clica no sininho para receber as novidades e até o nosso próximo bate-papo literário.